5 obsessores que você precisa conhecer imediatamente. Mas ó, já vou te avisando, o último é o pior de todos eles. Então acompanha todos esses obsessores que eu vou informar aqui para que você fique antenado. Principalmente agora nesse período da quaresma. Esse período da quaresma, a galera aí comete muitos excessos e por conta desses excessos acaba criando sim uma atmosfera por conta dessa vibração. E para as pessoas que são mais sensíveis e suscetíveis, isso pode sim interferir na qualidade de vida dela. Então, meu bem, fica nesse vídeo até o final. E sabe uma das coisas que eu gostaria já de falar logo de cara aqui nesse vídeo? É que muitas vezes, em 99% das vezes, a primeira coisa que você sente quando você está sendo vampirizado por um obsessor é insônia, dificuldade para dormir ou o sono prejudicado de alguma maneira. Me conta, você já se sentiu assim com o seu sono ruim, onde você não consegue ter esse sono reparador, não consegue ter o descanso mesmo você tendo dormido? Pode ser um sinal de um obsessor. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, meio rouca, meio gripada, ainda com tosse, com bronquite. Tudo bom, gente? Eu curti o carnaval assim, deitadinha na cama, e nem TV eu tinha. Porque a gente fez a mudança. E nisso que a gente fez a mudança, tá tudo assim, de pernas pro ar. A casa nova é maravilhosa. É maravilhosa. Confesso assim que eu gostaria de algumas mudanças, mas por ser uma casa alugada eu não vou poder fazer essas mudanças, né? Então eu vou ter que aprender a conviver assim. Mas eu tô amando assim a mudança, tá tudo muito bagunçado. Então, enfim, gente, muito obrigada por estar continuando aqui no canal com a gente, porque eu vi que a gente bateu 100 mil views no vídeo a respeito do carnaval. O vídeo que eu postei há 15 dias atrás, então muito obrigada. Vocês não sabem o quanto isso me deixa muito feliz e faz com que eu sempre queira trabalhar muito bem as temáticas que eu trago aqui nesse canal. Mas vamos lá, vamos começar e eu vou falar pra você, se você não é inscrito, se inscreve, entra nessa família de Macumbestes, porque aqui só tem bestes, entendeu? Só que os bestes da onde? Da Macumba. E também, meu amor, também compartilha esse vídeo e volta aqui e comenta a hashtag compartilhei, porque assim você vai concorrer a uma leitura de cartas gratuita comigo, tá? E ó, lembrando, eu preciso que vocês me deem um retorno, porque a pessoa que foi sorteada no vídeo passado, ela não me retornou a tempo e por conta disso ela acabou perdendo o direito da leitura de cartas. Então eu preciso que você responda, tá, o comentário, que você entre em contato para a gente poder agendar a leitura. E mais uma coisa, gente, vamos lá para os critérios. Se você compartilhar esse vídeo e comentar várias vezes, você vai ter mais chances de ganhar. Só que não faça spam. Comente, hashtag compartilhei com outras mensagens juntas, mensagens variadas, porque senão você vai ser desclassificado, tá? E outra coisa, o sorteio é feito quando a gente bate 50 mil views. Então lembra, compartilha bastante para que mais pessoas vejam, para que assim a gente alcance essa meta e aí a gente faça o sorteio. E geralmente quando a gente bate 50 mil views, o vídeo tem mais ou menos uns 200 comentários. E desses 200 comentários, uns 50 que tem a hashtag compartilhei. Então você vai ter assim uma chance, você vai estar concorrendo só com 50 pessoas. É um sorteio muito menor, sabe? São poucas pessoas concorrendo contra você. Então a chance de você ganhar esse atendimento vai ser assim, muito grande. Então, meu amor, participa, hein, que a gente está fazendo este projeto aqui. E gratidão, gente, muito obrigada, viu, por todo o apoio que vocês me dão, assim, esse canal é algo, assim, que eu tenho muito no meu coração e eu nunca vou largar, não. Às vezes eu tô meio afastada, mas é por conta da mudança, por conta das coisas da vida, mas eu sempre vou estar por aqui. A maioria dos obsessores, a gente tem que compreender que são espíritos como a gente. São pessoas que já estiveram vivas e que passaram pelo desencarne, assim como vai acontecer com a gente. Por isso que é muito importante a gente lidar com os obsessores, assim, com muito cuidado. Às vezes até mesmo com muito carinho. É claro, não pode se oferecer carinho em excesso. Tem que existir um equilíbrio também, porque se você oferece algo muito bom a ele, pode ser que ele goste de ficar a você, perto de você, e assim se estabeleça um vínculo
problemático, um vínculo obsessivo, por isso que eles se chamam obsessores. Mas mesmo que eles estejam te prejudicando de alguma forma, tenta ser justo e coerente nas suas ações. Tem que ter em mente que eles só se aproximaram porque a gente manteve uma energia que era coerente com a energia deles. E também, principalmente, porque a gente manteve uma porta de acesso aberta, por onde eles acabaram se aproximando. Muitas vezes, essa aproximação não foi uma aproximação espontânea, foi uma aproximação automática. Sabe quando uma gotícula de água vai escorrendo e se encontra com a outra? É algo natural, é um processo natural, como uma atração, que vai fazendo com que aqueles que têm a mesma vibração se unam, se juntem. E geralmente essa atração, ela é causada por uma vibração mais baixa, que é a vibração que os obsessores têm. Eles têm essa característica por conta do sofrimento, por conta de todo o desentendimento que eles tiveram ali no momento do desencarne e também até mesmo com as informações que eles têm de vida. Uma informação que é muito importante, que eu já vi sendo compartilhada pelas entidades, pela espiritualidade, é que a maioria dos espíritos obsessores geralmente são daquelas pessoas que praticavam aquela fé onde não se acreditava na espiritualidade. Então, aquela pessoa que tinha aquele pensamento de que, por exemplo, quando a gente desencarnar acabou, vamos aguardar que seja feito um julgamento, vou viver eternamente no paraíso ou eternamente no inferno. Para esse tipo de pensamento é que faz com que a pessoa fique mais aprisionada por conta dela já ter criado essa prisão em vida. Mas no começo desse vídeo eu falei uma das coisas que eu vejo acontecendo muito quando a gente tem algum obsessor aproximado. A primeira interferência que eu vejo é realmente o sono prejudicado, de várias maneiras. Pode ser uma insônia sim, pode denotar a presença de um obsessor, ou ter aquele sono onde você acorda às 3 da madrugada, mas lembra, gente, não é necessariamente, obrigatoriamente, um processo de obsessão. Pode ser também um processo psicológico que envolve tratamento médico. Então, não ignore esses sinais. Procure também um aconselhamento médico. Acordar às 3 da manhã é outro sintoma. Outro sintoma é acordar como se o seu sono não tivesse te reparado, como se você não tivesse descansado. E isso aumenta o quê? Uma vibração mais baixa. E quanto mais baixo a gente vibra, mais perto o obsessor chega. E quanto mais perto ele está, mais ele pode se alimentar da nossa energia. E é esse processo que a gente não quer. Então, tanto na medicina quanto na espiritualidade, a primeira coisa que tem que ser corrigida é o sono. E você vai ter que utilizar mecanismos fisiológicos e ritualísticos para você poder alcançar esse equilíbrio. Eu fui uma pessoa que sofreu muito de insônia, principalmente quando eu iniciei meu trabalho espiritual e quando eu ganhei um cargo, que era um cargo onde a gente fazia a puxada no terreiro. Meu Deus, quando fazia essa puxada no terreiro, gente, eu não dormia mais. Eu não dormia porque eu fazia o transporte. Eu incorporava o obsessor e depois esse obsessor, ele era repelido, por assim dizer, pela minha entidade chefe, que estava trabalhando na época comigo, né, como chefe. E quando aquele espírito saía do corpo, ela limpava, ela trabalhava, mas só que tinha uma parte que sempre acabava ficando, né? Uma parte que sempre acabava, de certa forma, me contaminando. E quando isso contamina, gente, faz parte do processo também do aprendizado. A gente precisa se expor a um mar agitado para ser um bom marinheiro. A gente precisa ter esse tipo de exposição. Então, assim, era algo que eu trabalhei dentro de mim e hoje, graças a Deus, a gente não sofre. Gente, eu durmo tão bem hoje em dia, vocês não têm noção. E eu acordo, é um relógio. Eu acordo, eu vou dormir. Aí eu acordo no mesmo horário, todos os dias, sem despertador. E eu não acordo 1 da tarde, gente. Eu acordo 6 da manhã, tá? Então, assim, o meu sono é extremamente reparador. Eu descanso de verdade. E é claro, assim, umas eventualidades que nem essa semana eu não dormi muito bem, porque a gente ficou carregando as coisas e fiquei com dor no corpo. Então, a dor no corpo não deixou eu dormir mesmo, descansar mesmo. Mas quando a dor do corpo passou, pronto.
já estava dormindo muito bem de novo. Vamos para alguns sinais de como saber que tem um espírito obsessor por perto. Cansaço excessivo. Por quê? Quando você sente esse cansaço, quer dizer que alguém está sugando a sua energia. Então você fica com o seu estoque de energia baixo. E com esse estoque de energia baixo é consumido o seu ânimo e você vai ficando cansado. Mas ó, não esquece, se você estiver fazendo uma mudança de 5 dias, organizando a casa, você vai ficar cansado. Aí não é um processo de obsessor, é só um cansaço físico mesmo. Outra coisa, pensamentos negativos e pensamentos intrusivos. E assim, às vezes a gente parece doido, porque na verdade eu acho que a gente é doido. A gente só acha que não é. Mas eu vou falar me utilizando de exemplo. Muitas vezes, às vezes eu tô ali, eu não tenho o costume de ter pensamentos negativos. Então, eu sempre vejo as coisas assim no mais positivo que dá, mesmo que seja uma coisa terrível, assim. Ai, fulano vai desencarnar, ainda bem, olha, vai parar de sofrer, ele tinha tanta dor, entendeu? Esse tipo de pensamento que eu tenho. Então, se você tem um pensamento intrusivo, por exemplo, assim, eu perdi o meu cartão. Nossa senhora, agora vão passar o meu cartão e 1 milhão de coisas, vão roubar todo o meu dinheiro e não sei o quê, e agora eu vou ficar lascada porque esse mês eu vou conseguir pagar as contas. Aí eu já começo a ficar assim, gente, calma aí, eu não teria esse pensamento. Eu falei assim, esse pensamento não é o meu padrão de pensamento. E aí eu começo a julgar e começo a observar esse pensamento e começo a falar assim, peraí, isso daí não sou eu. Não sou eu. Deixa eu dar um banhinho de ervas aqui. Deixa eu dar uma purificada. Deixa eu firmar mais uma vez o anjo nessa semana. Pra quê? Porque você acaba percebendo. Então, conheça muito bem os seus pensamentos, o seu padrão de pensamento. Mas se você tiver muito tempo submersa num pensamento negativo, saiba que qualquer pensamento destrutivo, 90% das vezes tem origem obsessiva, origem de um obsessor. Outra coisa, assim, uma sensação de peso aqui nos ombros. Como se alguém tivesse montado em cima de você. Olha, eu vim pra trás, a luz bateu em mim. Como se alguém tivesse montado nos seus ombros. E esse peso faz você sentir um desânimo avassalador, que você não quer levantar, que você quer ficar deitado o dia inteiro. Mas lembrando, tudo isso sem motivo aparente. Se você tiver feito treino de ombros na academia a primeira vez, você vai sentir esse peso e não é um obsessor. E agora que eu passei alguns pontos que eu acredito que são pertinentes, se você concorda, já deixa aqui nos comentários que se foi importante para você. Vamos lá para os 5 tipos de obsessores que você precisa conhecer. Precisa saber a forma que eles atuam para você poder se prevenir. Em quinto lugar, um obsessor comum. Esse tipo de obsessor é daquele tipo de pessoa que muitas vezes nem sabe que desencarnou. Então, geralmente são espíritos confusos, espíritos tristes, espíritos que estão atordoados e às vezes até mesmo com uma dor física. Por que eu falo isso para você? Por conta da aproximação desse obsessor, se você é uma pessoa que está muito triste, então isso quer dizer que foi pela tristeza que você atraiu ele. Trabalhe essa questão da tristeza. Veja por uma ótica diferente aquele problema que você está passando que te causa tristeza, para que assim você rompa o vínculo com esse tipo de obsessor. Se é um espírito obsessor que sente muita dor em algum aspecto, aí já nesse caso você seria um médium que tem uma mediunidade empática. E você tendo essa mediunidade empática, o ideal é que você se alinhe com os seus guias e mentores espirituais, porque eles não carregam dores. E assim você faça com que essa porta esteja obstruída e o obsessor não consiga se alinhar com você e aí você não sinta a dor que ele sente. Faz sentido para você? Pois bem, é isso que você encontra aqui, então já se inscreve nesse canal, porque só eu falo essas coisas, ninguém quer contar. Não sei porque o povo não quer contar, então eu conto. Eu conto e é isso aí. Esses espíritos, muitas vezes, eles estão confusos também, desses obsessores comuns, porque eles não sabem o que aconteceu. Então eles vão ficar perdidos e vão acabar se conectando com pessoas que se sentem confusas, que se sentem perdidas, que precisam encontrar um caminho. E tá tudo bem a gente às vezes se sentir confuso, às vezes a gente se sentir perdido. O que não está bom é o tempo inteiro se sentir confuso e perdido. Aí sim tem um problema. Mas o mais importante, como interromper essa conexão? Oração,
explicando que aquela pessoa não precisa mais estar aqui, explicando que ela não precisa mais se manter nessa vibração pesada, pedindo para que mentores espirituais protetores venham e ajudem essa pessoa a conseguir ir para o outro patamar. Mas atenção, não acende vela para esse obsessor. Ainda nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Em quarto lugar, obsessores em vícios. Geralmente são pessoas que desencarnaram ainda muito apegadas a cigarros, a bebidas, a drogas. E às vezes até mesmo vício em comida. Sim, vício em comida pode fazer com que você se torne um obsessor de vícios. Já esses, eles trazem esse processo de obsessão de uma maneira intencional. Porque já que eles não conseguem mais consumir essas coisas que eles consumiam em vidas, eles se aproximam daquela pessoa que consome para eles poderem sentir as mesmas coisas que aquela pessoa está sentindo. E eles absorvendo isso, eles estão absorvendo os fluidos gerados por aquele processo. E aí que eles entram nesse processo de vampirizar a sua energia. Como afastar esse tipo de obsessor? Fortalecendo a mente, controlando o vício, não sendo controlado por ele. É difícil, sim. E também intensificando a sua proteção espiritual semanalmente, para que assim você interrompa principalmente essa necessidade que você sente de estar cometendo esse vício. Em terceiro lugar, sucubos e incubos. Esses são espíritos que também têm, de uma certa maneira, o vício, só que o vício de uma energia sexual. Não vou falar inteiro por causa que não deixa. Eles sugam principalmente a nossa energia vital. Por isso que às vezes quando você está dormindo, pode ser que você acorde já cansada. Sugou a sua energia vital. Geralmente eles conseguem invadir o nosso campo mental e aí eles aparecem como alguém que a gente teria muita atração física, para estimular a gente a sentir o desejo e permitir que aquilo aconteça durante o sono. Mas olha só, já teve relatos de pessoas que sofreram desse ataque, onde a pessoa que aparecia era uma pessoa horripilante, uma pessoa nojenta, mas elas não conseguiam se desvencilhar. Então, acontece uma espécie de... Mas geralmente é alguém que a gente considera muito atraente e pode ser até mesmo uma pessoa famosa, uma pessoa que a gente vê de longe e a gente sente atração por ela e ela vai aparecer naquele sono, só que vai aparecer com um comportamento, vamos dizer assim, muito tendencioso. Como que você consegue afastar esse tipo de energia desse obsessor? Você tem que fortalecer a sua própria energia com rituais, banhos de ervas. Começar a doutrinar sua mente para focar em pensamentos elevados e evitar fantasias sexuais obsessivas. Vou dar uma cortadinha nisso aí para diminuir a dopamina, amigo, e limpar a sua mente. Em segundo lugar, gente, você tá gostando? Deixa like aí, não esquece de se inscrever nesse vídeo. A gente chama na Umbanda de quiumbas. Tem outras religiões que chamam de mago negro, que chamam de espírito supremo das sombras e tal. Um monte de nomenclatura. Aqui na Umbanda a gente conhece como quiumba. E o que o quiumba é? É uma entidade que sabe que desencarnou, que sabe manipular energia e que intencionalmente manipula de forma negativa. Mas o que ninguém fala é que dificilmente o quiumba ele ataca diretamente. Ele que vem pro lado da pessoa, não. Ele conhece a magia, ele não precisa vir para roubar a tua energia. Em vez disso, ele manda escravos astrais que eles têm, que eles dominaram. E esses espíritos que são mandados pelos quiumbas que fazem todo o trabalho sujo. Eles geralmente colocam naquela pessoa que eles vão roubar energia, miasmas, larvas astrais, grudam assim na tua pele que nem um sanguessuga. E esses sanguessugas conseguem sugar toda a energia daquela pessoa. Esses miasmas, essas larvas astrais, são como se fossem parasitas espirituais que foram criados, é uma tecnologia, tá? Muitas vezes relatam até que esses parasitas, a gente vê ele lá como uma lesminha, tal, como um bichinho, mas ele não é um bichinho não. Falam que é como se fosse um chip que eles colocam na gente. E aí esse chip impede aquela vítima de enxergar as coisas num aspecto positivo e vai te induzindo a ter mais... Eu tava pensando em colocar na cabeça o chip do Elon Musk? Pois é, minha amiga. Passada eu também fiquei passada. Por muito
tempo eu achava que era um inseto, que era um insetinho que tá lá. Mas não, gente, é tecnologia, é alta tecnologia. As pessoas vão falar, Pérola é doida, gente. Pérola é doida. Agora não me importo mais. Então, esses miasmas e essas larvas astrais, elas estimulam você a ter mais e mais pensamentos negativos, fazendo com que fique impossível de você enxergar sob uma ótica positiva a situação. Nesses casos, como que você faz para se livrar? Aí você precisa de uma proteção espiritual muito forte. Tem que estar estruturado, recomendaria aí para a pessoa fazer uma firmeza, e essa firmeza tá ali sempre acesa, sempre cuidada, e principalmente começar a fazer boas práticas. Então, por exemplo, você vai fazer um serviço social e você vai começar a ir lá para ajudar nesse serviço social, tá? Uma boa prática para elevar sua energia. E agora, em primeiro lugar, gente, o pior de todos os obsessores, o obsessor de si mesmo. Por que esse é o pior, gente? Esse é o pior porque ele não vem de fora, ele vem de dentro. Muitas pessoas, elas abaixam tanto a vibração dela que elas acabam criando formas, pensamento muito negativas, que se retroalimentam, criando e alimentando os seus próprios miasmas e larvas astrais. Você é o seu próprio quiumba pelo excesso de pensamentos negativos que você alimenta. Isso gera como se fosse uma nuvem preta em volta daquela pessoa, que impede a pessoa de ver o mundo com clareza. A frase que representa esse tipo de obsessor é: eu não preciso de obsessor, porque eu sou meu próprio obsessor. E como interromper esse ciclo? Principalmente, você vai ter que forçadamente a olhar positivo para as coisas. Você ainda vai ter naquele princípio aquele primeiro baque, tipo assim, vai ver negativo, e aí então você vai começar a ruminar, a matinar, a pensar e a procurar possibilidades daquela situação ser boa. Assim que você vai combater. E aí toda vez que vier aquele pensamento, você vai pensar logo em seguida no pensamento positivo. Outra coisa, praticar a gratidão e o autoconhecimento. Observa bem esses pensamentos. Toda vez que você tiver, você vai converter eles para um pensamento positivo e vai ser grata à situação. Pensa que por mais dificultosa que seja a situação, ela está sendo utilizada para mudar você e te transformar numa pessoa melhor. Outra coisa que você pode fazer para interromper esse ciclo é fazendo atividades que te estimulem a ter pensamentos positivos. Por exemplo, se você vai fazer ali alguma atividade física que no fim você se sinta bem. Então, é algo que vai alimentar uma energia positiva para você. E para concluir esse vídeo, gente, que ninguém fala, ninguém conta que a melhor maneira de você impedir a manifestação de espíritos obsessores é você atrair espíritos positivados. Você atrair o seu guia, o seu mentor espiritual, espíritos de luz, anjo da guarda, Deus, Santa, enfim, Buda. Atrair espíritos bons. Então mantém sempre pensamentos positivos. Lembra que aquilo que você pensa é o que você atrai. Quem não controla o que pensa, não controla o que faz. A oração e a meditação pode ser positivo, sim. Elas te auxiliam a aprender a ter equilíbrio mental, o controle dos pensamentos. Estudar a espiritualidade. Isso te ajuda a entender como que o mundo espiritual se manifesta na sua vida física. Atividades saudáveis. Ter exercício físico, ter uma alimentação balanceada, ler bons livros, se candidatar para algum trabalho voluntário, caritativo, ajuda você a ocupar a mente com o que realmente importa. Lembra? Mente vazia, oficina do diabo? Pois é, isso é real. Mas agora me conta, você já teve alguma experiência com um obsessor? Já deixa aqui nos comentários. E já compartilha esse vídeo para você ajudar mais pessoas a se protegerem. E ó, eu já ia esquecendo, por que não acender a vela para o obsessor? Quando a gente acende vela para alguma entidade, a gente está fortalecendo a energia dela. E se o obsessor ele tem uma energia que quer te prejudicar, você está alimentando, retroalimentando a prejudicada que ele te dá. É como se você estivesse dando mais energia para ele poder te prejudicar e te trazer a obsessão mais e mais e mais. Você pode acender sim uma vela, mais uma vela para o seu mentor, para o seu guia, para o seu protetor. Porque o guia ele vai conseguir direcionar, ele vai enxergar, ele vai receber essa energia, vai se alimentar dela e vai exercer a força para afastar esse obsessor. A gente não quer que o obsessor fique mais forte do que o nosso guia. Lembrando que não é porque o nosso guia
ele é ascensionado, que ele vai ter um ambiente favorável para a energia dele, porque ele tem uma energia mais elevada, ele tem a dificuldade de afundar, ele precisa que a gente se eleve. Então, se a gente acender a luz por obsessor, a gente vai se afundar mais junto com a energia do obsessor. E a gente vai afastar um pouco a energia daquele guia. Então, basicamente assim, você faz com que a energia do obsessor fique mais forte e ele não se eleve, porque ele ainda não tem conhecimento e discernimento para tentar direcionar aquilo para o bem. E sem ofertar nada para o seu guia, você está fazendo com que ele fique meio que amarrado e incapaz de interferir nesse processo. Mas me conta, você já tinha ouvido alguém explicar assim, do jeito que eu te expliquei? É simples, né? Mas só que eles não querem que você saiba, porque eles querem vender o trabalho deles. Beijo, gente. Axé.